agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelos amigos, pela família e agradecendo a Deus, inclusive, pelos desafios, porque tem uma frase que eu gosto muito: mar calmo nunca fez bom marinheiro. Então, esse é um momento da gente crescer, de a gente se tornar mais forte, porque é na adversidade, é no momento de necessidade absoluta em que a gente não tem outra forma, a gente tem que crescer, né? E hoje, olha só, o Dr. José Erlano já está entrando aqui, Nádia Santiago, Ângelo, sejam todos muito, muito bem-vindos. Tenho absoluta certeza que esse bate-papo vai ser muito, muito interessante. O Dr. José Erlano, que é cirurgião cardíaco, extremamente capacitado naquilo que ele faz, e vamos trocar ideias aqui, né? Luciana, seja bem-vinda. Gente, vai falando de onde você é, vai dizendo de onde você está falando, e vamos trocar aqui ideias, né? Oportunidade única de você também tirar algumas dúvidas. Eu estou num ambiente hoje diferente, eu estou aqui na fazenda, e aqui estou no escritório, na fazenda, mas com a mesma disposição, com a mesma disponibilidade de dar a minha contribuição. E vamos lá, doutor José Erlano, manda aqui seu convite para a gente. Seja bem-vindo, Pedão, Hélio Silva, e vai enviando esse aviãozinho dessa live para quem você gostaria que participasse conosco, né? Graças a Deus, esse momento de pandemia tem também um lado bom. Quantos profissionais estão disponibilizando o seu tempo para repassar conteúdo, informações preciosas? E então vamos lá contribuir, repassar essa live para mais pessoas. Esse aviãozinho que eu me refiro é esse triângulo aqui do lado da palavra comentar. Você envia para as pessoas do seu Instagram. Com certeza quem estiver aqui hoje com a gente vai sair com muito, muito conteúdo e informações preciosas. Olha só, vamos lá, doutor José. Gente, e vai dizendo de onde. Olha, a Luciana tá falando de São Paulo, e vai dizendo de onde você está falando, vai dizendo de onde que você está. Olha só, seja muito bem-vindo, doutor José Erlano. Obrigado, Tiziano. Bom dia para todos que estão aí nos acompanhando e começando a entrar nessa live aí que com certeza temos muito conteúdo para passar. Vai ser um bate-papo agradável, onde a gente vai falar de forma leve, se é que a gente pode falar assim, das doenças graves do coração e como que as emoções também interferem nisso e como que a gente pode ajudar. Obrigado pelo convite, Tiziano. Será uma honra para mim. Ah, perfeito, estou muito feliz. Eu vou, gente, vocês me permitam e me permitam, eu vou lhe chamar de José Erlano, né? Que senão vai ficar doutor, doutora para lá. Lógico, Vou, vou lógico. lhe Vou lhe tratar. Eu já estava falando aqui, eu estou em um ambiente diferente hoje, eu estou na fazenda, não tem aglomeração, não tem nada, eu estou aqui no escritório na fazenda, um ambiente diferente, mas honrando com os compromissos e na certeza de que a gente vai, de fato, poder ajudar as pessoas, né? E eu também quero aprender muito com você hoje, né, nessa manhã, em que a gente vai discutir os cuidados do coração nesse momento de pandemia, né? E de já eu gostaria que você falasse como é que você tem visto aí com os seus pacientes, se eles estão mais alvoroçados, se estão contextualiza aí um pouco as pessoas com relação a eventuais angústias. Você que tem contato com essas pessoas. Tiziana, tratar desses pacientes que têm doença do coração, de alguma forma, doenças mais leves ou doenças mais graves, obrigatoriamente nos faz pensar e se dedicar também parte desse tratamento ao lado emocional desses pacientes. A gente sabe que, além das próprias doenças serem extremamente prevalentes na nossa sociedade atual, e alguns momentos podem causar um disparo a mais para que mais doenças aconteçam. E esse momento que a gente está vivendo, essa pandemia, esse isolamento social, que não há como não mexer nas emoções e não alterar os sentimentos, é uma preocupação a mais que a gente tem. Para você ter uma ideia,
no serviço do Corpo de Bombeiros de Nova York, porque eu digo Nova York, Estados Unidos, que tem dados mais fidedignos do que o nosso, infelizmente, aqui no Brasil. Mas na primeira semana de março, o número de chamados ao Corpo de Bombeiros na cidade de Nova York foi 8 vezes maior do que o mesmo período no ano anterior. O que isso mostra que as pessoas estão em casa, estão com receio de buscar assistência médica num momento onde tem uma doença do coração, e que isso leva a mais alguns riscos, como o risco de morte súbita em casa por causa do coração. Então, a gente precisa falar de chamar a atenção desses pacientes para que busquem atendimento médico quando acharem necessário, ou quando algum sintoma prevalecer diferente do habitual, e sem deixar de cuidar das emoções e de pensar como que a gente pode ajudar os corações desses pacientes nesse momento de isolamento. Verdade. Gente, me deem feedback se está dando para vocês ouvirem e nos verem bem tranquilo, me dê. Coloca um legalzinho ou escreve, porque cortou um pouquinho aqui para mim as informações do José Orlando, mas eu quero saber se para vocês está ok ou se há alguma coisa aqui na minha transmissão. Mas eu entendi, eu ouvi o que você falou. E, de fato, eu tenho percebido isso mesmo, isso que você falou, né? Do medo que as pessoas... por conta do coronavírus, elas terminam por negligenciar os cuidados que não podem descansar. Quem tem problema cardiovascular, problemas cardíacos, a pandemia não isola os cuidados necessários com isso. Então, é muito importante o que você está falando. Doutor José Orlando, né? Alguém está falando aqui que o seu áudio está com um pouco de dificuldade. Vê se você está no Wi-Fi ou no 4G, que a gente consegue melhorar um pouquinho. Eu tô no Wi-Fi. E vamos aguardando aí, gente, que vai dar tudo certo. E esse bate-papo aqui, inclusive, se você tem pai, mãe, que precisa ouvir isso, tio, avô, chama aqui para a live, porque o doutor José Orlando, estou falando doutor agora para que você entenda a autoridade. O doutor José Orlando, ele é cirurgião cardíaco, ele teve experiências na Alemanha, nos Estados Unidos, fez residência em São Paulo, na USP, então é uma pessoa extremamente capacitada, é autoridade no assunto. Então, vamos aproveitar esse momento de forma muito, muito preciosa. É um momento de verdade de passar informações. Ele está tirando um tempo do domingo dele, com os filhos, com a esposa, para repassar para nós essas informações. Então, aproveita, manda esse aviãozinho, liga aí o vídeo para as outras pessoas da família, porque eu tenho certeza que isso aqui pode salvar vidas. Vamos testar só mais uma vez aí, José Orlando? Seu áudio está tudo ok? Então, o seu som para mim está ok. Eu consigo ver as mensagens aqui de quem está entrando. E você me ouve nesse momento? De vez em quando está cortando, o teu áudio está oscilando. Você está no Wi-Fi ou no 4G? Está oscilando um pouco. Estou no Wi-Fi. Vamos lá. A gente vai conversar. Pessoal, vocês vão dando feedback para a gente se o áudio do José Orlando está ok, beleza? E o meu também. Quem estiver gostando, manda coraçãozinho para a gente saber o feedback de vocês. Vamos lá. Vamos ver se assim melhora. Acho que ele vai colocar agora no fone. Vamos ver. E aí é o tempinho que vocês aproveitam para mandar aviãozinho para todo mundo. Vamos lá. Melhorou? Então, oi, tô te ouvindo. Tô te ouvindo bem agora. Então, você tá falando? José Orlando? Tô falando. Oi. Tá cortando a imagem. Calma, vai dar certo. Você quer tentar pôr no seu 4G? Tirar do Wi-Fi? Tá. Acho que ele vai mudar aqui do 4G, do Wi-Fi para o 4G. E agora? Tá melhor. Agora tá melhor. Tá melhor? Então vamos lá. Gente, a nossa chamada hoje foi para nós falarmos com relação às doenças cardiovasculares, os cuidados nesse momento de pandemia, tanto com o coração e com a mente. E com a palavra aí, doutor José Orlando, vamos lá, vamos ouvir o que você tem a dizer. Então, Tiziana, quando a gente pensou em falar aí sobre
as emoções e como cuidar das emoções nesse período de isolamento, a gente precisa pontuar vários fatores que nos levam a um maior equilíbrio durante esse momento e diminui o risco de doenças do coração. Então, você, como uma coach integral sistêmica, eu não poderia deixar de vir para essa live sem traçar metas. A gente sabe que a nossa vida, e você que é uma especialista no assunto, que isso nos ajuda a atingir objetivos e exigem muito de cada um de nós. Então, a gente, de forma mais didática, nós pensamos também em trazer algumas metas aqui para que o coração seja cuidado e tratado da melhor forma possível. Então, separei aqui em 8 metas, para ficar mais didático e dizendo mais ou menos como é que a gente vai fazer. Nós vamos falar de pontuar, e vai ter momentos que nós vamos falar da doença orgânica do coração, que é a doença física, e nós vamos tentar também trazer para o lado emocional, porque isso está intimamente relacionado. A gente costuma comentar, Tiziana, que tratar o coração, operar um coração, fazer uma cirurgia, isso nós temos treinamento para isso. Passa anos dedicando a esse treinamento para que no momento que o paciente precisa, a gente esteja capacitado para tratar fisicamente daquele órgão. Mas as doenças da alma e as doenças das emoções que estão associadas, isso a gente não consegue dominar muito bem, a gente não consegue compreender muito bem. Por isso que é muito mais fácil nós tratarmos um paciente com um comprimido, com uma medicação, com uma cirurgia propriamente dita, por mais complexa que seja, mas a gente consegue ter um domínio melhor do que o domínio das emoções. E se a gente fizer um histórico rapidinho, por que o coração está ligado às emoções? Por que na nossa sociedade, principalmente aqui ocidental, a gente tem essa cultura de vincular a figura do coração como órgão que abriga os sentimentos, que abriga o amor, que abriga todas as coisas boas. A gente sabe hoje que o cérebro é quem comanda as emoções e os sentimentos. Mas o coração, historicamente, desde o Egito Antigo, quando se faziam aquelas múmias, os egípcios acreditavam que após a morte, o espírito voltaria para o corpo em algum momento e teria outras vidas pela frente também. Então, de todos os órgãos que eram retirados daquelas múmias, o único que era preservado era o coração, porque eles acreditavam que naquela vida que viria, o coração continuaria controlando aquelas emoções. E isso perdurou por muitos séculos. Aristóteles também, em séculos muito antigos, já associava o coração como o centro das emoções e que as artérias, que hoje a gente sabe que é o que leva o sangue para os tecidos e o oxigênio e os nutrientes, as artérias era quem levaria as sensações para todo o corpo. Só depois do nascimento de Cristo para cá e nos anos seguintes é que foi estudado mais anatomia e percebido que o coração tem muito mais uma função fisiológica de bombeamento do que abrigar as emoções. Mas ainda hoje a gente trata o coração e com todo aquele lado de amor que tem, que é um órgão que representa uma sensação de bem-estar. A Bíblia tem várias passagens disso, que fala que através do coração é que Deus fala com os homens. No nosso dia a dia, uma pessoa que é muito boa, que é muito benevolente, a gente costuma falar que é uma pessoa que tem um coração grande, um coração bom. Então, o coração ele tem esse significado muito importante para a nossa sociedade. E quando a gente vai tratar de pacientes que têm doença do coração, esse lado emocional que a gente comentou, isso deve ser sempre buscado por conta de que você vai operar um paciente, mas não vai operar só o coração. A doença dele não é só no coração. Esse paciente, a partir do momento, e essa família, porque a gente vai tratar uma família inteira, a partir do momento que eles têm um diagnóstico de uma doença grave do coração e que somente tratamento clínico com medicamentos não vai ser suficiente para controlar a doença e que vai precisar se submeter a um procedimento cirúrgico, a partir desse momento, inúmeros medos e angústias vêm para o paciente, porque isso é natural do ser humano. O medo o medo do desconhecido, o medo principalmente de morrer durante uma cirurgia, o medo dessas complicações, isso faz muita parte dos sentimentos. E que isso interfere diretamente no tratamento em si e na recuperação da cirurgia. Então, o grande desafio é a gente tratar esse paciente da melhor maneira possível, com todos os recursos tecnológicos disponíveis para que aumente a expectativa de vida e a qualidade de vida desse paciente
e que a gente não deixe de lado de tratar também as emoções. A gente sabe que a equipe da psicologia nos hospitais tem um trabalho fantástico disso, de acompanhar esses pacientes e de permitir com que a mente do paciente também seja tratada e que ele saia totalmente curado daquela internação. Então, Tiziana, entrando rapidamente... Bota o cinto, Gabriel. Entrei, mas não botou o cinto. Para de gritar com ela, bota o cinto. Senão tu vai passar o dia todo sem assistir. Oi, Jocelyn. Não. Entrou alguma interferência aqui? Essa daí pode jogar fora, que eles que derrubaram um dia desse. Jocelyn? Jocelyn, acho que tá tendo alguma interferência. Vamos aguardar aqui, gente. Então, eu que de uma família inteira. Olha que sabedoria, gente, que importante no que ele falou. Você está conseguindo me ouvir? Sim. Você tá conseguindo me ouvir, né? Eu dei continuidade aqui para que ninguém perdesse aqui o link. Tá sem áudio do José Erlando, tá voltando, ele já tá voltando aqui. Mônica, seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui, a turma do Paraná. Então vamos lá. José Erlando, e assim, como é que você vê? Tá ok agora, gente? Tá ok? Tudo bem. Tá travado. Ó, me dê feedback se tá ok o meu e o do José Erlando, ou se tá ruim o meu e o dele, por favor. Travou um pouco também, travou um pouco, Tiziana, mas aí passou uns 5 segundos, 10 segundos e aí já retornou sua imagem também. Pronto, vamos lá, gente, é assim mesmo. Vai dar tudo certo. Então, assim, traduzindo tudo isso que você falou para o momento atual, em que a gente vê, né, de fato, você falou, eu achei muito interessante quando você falou, né, que o adoecimento do coração, a questão do órgão em si, ele em algum momento, ele teve um adoecimento das emoções e que somatizou de alguma forma, né, e que veio o adoecimento do coração. Eu achei muito, muito interessante quando você falou isso. E agora, nesse momento de pandemia, em que as emoções estão ali à flor da pele, as pessoas estão com medo, como é que dicas que você daria, dicas práticas para os cuidados, para quem tem esse problema de coração em casa, ou quem cuida de pessoas com pressão alta, os hipertensos, os cardíacos, as doenças cardiovasculares, e que também você trata disso com excelência. Então, Tiziana, a gente vai falar então dessas metas que vão nos ajudar a ter uma melhor saúde do organismo como um todo e trazendo os benefícios disso para o coração. A primeira meta, vamos chamar assim, que está presente no nosso dia a dia, mas que nem sempre a gente valoriza, é a questão do sono. É dormir bem, a primeira coisa. Quantos de nós hoje em dia não vivemos muito mais sobrecarregados por todas as atividades? Se quando nós estamos trabalhando fora da pandemia, nós temos um trabalho excessivo e que nos desgasta, compromissos familiares, compromissos profissionais. Mas nesse momento de pandemia, também esse sono ele sofre algumas alterações. Por conta de que a angústia, a ansiedade é mais presente, a sua rotina ela muda, porque você passa a ter alguns horários diferentes do que o que você não tinha antes. E o que a gente sabe é que o sono ele é um momento de recarregar a energia do organismo. No momento do sono, Tiziana, a frequência cardíaca, a pressão arterial, ela diminui. O nosso organismo está trabalhando para se adaptar da melhor maneira possível. Durante uma maratona, se o coração precisar ir a 150, 180 batimentos por minuto, 200, ele está preparado para isso, ele tem resposta fisiológica para isso. Durante o sono, que o corpo não está trabalhando, que os músculos não estão trabalhando, é o momento onde o coração relaxa.
diminui a frequência cardíaca, melhora a pressão arterial. O objetivo é que a gente tenha entre 7 a 9 horas de sono por dia. É necessário isso. Quantos de nós, quando dormimos pouco, não passamos o dia seguinte mal-humorado, com ansiedade maior, aumenta o risco de obesidade, sensação de angústia. Isso de forma contínua, essa sensação de estresse de forma contínua, faz com que o organismo libere alguns hormônios que aumentam a frequência cardíaca o tempo inteiro. Existem diversos estudos, Tiziano. Um estudo russo que foi publicado há uns 2 ou 3 anos no Congresso Europeu de Cardiologia, que associa exatamente isso. Pessoas que dormem mal e que foram acompanhadas ao longo de 10 anos, elas têm uma chance de 2 a 2,5 vezes maior risco de infarto do que aquelas pessoas que têm hábitos noturnos mais saudáveis. E risco de AVC pode chegar até 4 vezes o risco de um acidente vascular cerebral, de um derrame, de um paciente que dorme menos do que esse recomendado, do que quando ele é comparado com aqueles pacientes que dormem bem. Então, o sono tem que ser preservado. É um momento de descanso, um momento de relaxamento em que o paciente deve buscar valorizar. Sem contar a produção de alguns hormônios que só se dá durante a noite. Um hormônio que controla a nossa saciedade, aquela sensação de que está cheio, que está satisfeito ao longo do dia, chamada leptina, é produzida durante o sono. Então, por todos esses benefícios, é 1 hora do nosso dia que a gente tem que valorizar e trabalhar da melhor forma. Nesse período de isolamento de pandemia, os hábitos devem ser os mesmos recomendados fora dela. Não deve evitar cochilos e muito cochilos ao longo do dia, porque isso prejudica o sono da noite. E que à noite evite o uso de celular, o uso de TV até tarde e outras coisas que vão interferir no sono, para que sejam garantidas essas 7 a 9 horas de sono. Então, essa é a primeira meta. Dar valor e qualidade àquele momento de descanso do organismo. É necessário para que o corpo reponha as energias e diminua o risco de hipertensão arterial, de diabetes, de aumento de colesterol e, consequentemente, o risco de morte de doenças causadas pelo coração. Perfeito, perfeito. Gente, vocês fiquem à vontade para mandar comentários, perguntar alguma coisa, essa interação é um bate-papo. Então, se você tem alguma realidade dentro de casa, alguma dúvida, a hora é agora. Eu concordo muito com o que você está falando, assim, quem sou eu para discordar, mas assim, de fato, a partir do momento que eu consegui estabelecer a minha rotina de sono, minha produtividade aumentou absurdamente. Imagina uma pessoa que tem propensão às doenças, né? E aí, doutor Jocerlane, como é que faz isso? Porque assim, quando a gente... Doutor Jocerlane já vai, doutor. Jocerlane, como é que a gente faz se quando, nesse momento de pandemia, fica muito tempo em televisão, não faz atividade física e o sono não vem? Então, as recomendações, Tiziana, que primeiro é que a gente tenha um horário definido. Assim como a gente tem um horário de reunião, uma coisa inadiável que no nosso dia a dia nos obriga, a hora do sono, a hora de ir para a cama é um momento de relaxamento, o ambiente tem que estar adequado, preparado. Essas tecnologias, e a gente anda muito sobrecarregado realmente de informações, de compromissos virtuais, né? Redes sociais, mensagens, família. Mas isso a gente tem ao longo do dia para trabalhar e o momento do sono, o momento do relaxamento, ele tem que ser priorizado. Mas deve ser buscado isso, evitando com que ao longo do dia você tenha outros momentos de sono que vão interferir no seu sono da madrugada. Porque esse nosso isolamento, a gente ainda não tem um prazo muito definido para acabar. Você não pode transformar essa sua rotina agora diferente, passar a dormir meia-noite, 1, 2 da manhã, porque no dia seguinte você pode acordar 8, 9 da manhã, porque daqui a pouco a gente vai voltar para a nossa vida normal. Então faz parte do bem-estar priorizar o sono. Vamos para a meta 2? Vamos lá, gente. E olha só, muito conteúdo interessante aqui. Vai interagindo, fala de onde você está falando, e quem estiver gostando, manda coração, que é para a gente saber que vocês estão aí. Isso. A meta 2, Tiziana, vou falar mais uma vez aí de que não está relacionado obrigatoriamente com as emoções, mas é o hábito de fumar, o tabagismo. A gente sabe que hoje em dia é proibido a veiculação de propagandas em canais abertos do cigarro, mas ainda uma parcela importante da nossa população morre diariamente por causas relacionadas ao cigarro. Para você ter ideia, já que a gente está tão ligado em números atuais,
nos últimos dias, o coronavírus no Brasil tem matado aí 200 e alguma coisa de pacientes, 206, 208 pacientes, né? Esse número deve até aumentar. No Brasil, diariamente, de acordo com o Ministério da Saúde, mais de 400 pacientes morrem diariamente por alguma doença relacionada ao cigarro. Então, Olha só. o coronavírus vai passar disso, talvez a gente chegue um momento no Brasil de mais de 400 mortes por dia, mas depois vai voltar a baixar depois do pico. Mas o cigarro diariamente já mata mais do que 400 pessoas por dia no Brasil. Mais de 60% das pessoas que têm alguma doença, elas em algum momento ela tem alguma relação com o tabagismo, com o hábito de fumar. Eu acho que isso tem mudado, a quantidade de pessoas que fumam hoje é bem menor do que antigamente. Quem for da minha idade, Tiziana, eu sei que você deve ser bem mais nova, mas quem for da minha idade, na década de 80, vai lembrar das propagandas da Hollywood. Quando terminar essa live, alguém pode colocar aí no YouTube, coloca lá, propagandas do cigarro Hollywood, década de 80. Aquelas propagandas eram altamente impactantes. Eram jovens em motos, praticando esportes radicais. E eram as propagandas mais bonitas que tinham na década de 80, era do cigarro. Isso, propaganda aberta. Sedutoras, então, né? Sedutoras, fumar. Os atores, grandes astros da novela e do cinema, apareciam fumando. Isso na década de 50. James Dean, num clássico chamado Juventude Transviada, na década de 50, o sinal dele, assim, a imagem principal dele que tinha, era o cigarro, era charmoso. Então, isso tem mudado. As pessoas têm tido mais consciência, os órgãos, as autoridades de saúde têm conseguido frear isso, mas, infelizmente, ainda é um produto muito barato, de fácil acesso, que isso, de alguma forma, no meio dos jovens, dos adolescentes, lhe inclui em algum grupo social, e você faz parte daquele grupo, e até mesmo uma tentativa de se autoafirmar, aonde, na maioria das vezes, inicia o tabagismo, e que, com inúmeras substâncias, vai levar à dependência desse produto, com todos os males. Isso a gente não vai nem entrar aqui no detalhe de todos os cânceres que o cigarro pode causar, de boca, de laringe, de pulmão, de qualquer órgão, porque não é o objetivo dessa live, mas é chamar a atenção para que tem que parar de fumar. É fácil? Não. Das metas aí, talvez seja uma das mais difíceis, parar de fumar para quem fuma. A gente sabe o tanto que isso é difícil. Mas hoje existem recursos recursos que são até muitas vezes multiprofissional e que vão ajudar a esse combate e se livrar de uma vez por todas do cigarro. Então, tem que parar de fumar devido a essa alta incidência de morte relacionada. O cigarro aumenta a frequência cardíaca, aumenta também a ansiedade, apesar de ter uma falsa sensação de que vai controlar a ansiedade, mas aumenta a ansiedade, aumenta o risco de infarto e de AVC, que é a principal causa de morte no mundo, e o cigarro é uma das causas disso. Sem contar, Tiziana, o último detalhe só para a gente fechar essa meta. Gente, está travando. Me avisem se está travando para vocês o áudio do Jocerlano, tá ok? Acho que travou um pouquinho aqui para mim. Eu estou te ouvindo perfeito. Estou te ouvindo perfeito. Tá. Então, de vez em quando o teu travou, mas foi perfeito. Sem contar que o paciente que vai se submeter a uma cirurgia do coração e que é tabagista, ele tem um problema mais para resolver no pós-operatório dele. A cirurgia vai ser feita, a gente vai se dedicar para que o resultado dele seja o melhor possível. Mas ele vai passar por um tubo, por uma ventilação mecânica, e que no pós-operatório esse pulmão tem que estar bem, tem que estar livre de secreções e diminuir muito o risco de pneumonia. Porque de nada adianta o paciente operar do coração, ter uma nova chance de sobreviver por aquela doença que iria matá-lo, e agora ele falecer de uma pneumonia no pós-operatório porque o pulmão é muito ruim. Então, em todos os sentidos, o cigarro tem que ser cessado. Perfeito. Ó, Jocelano, vou falar aqui. Estão perguntando, 400 pessoas morrem por dia, não é isso que você falou? Por doenças relacionadas ao cigarro. Por dia, no Brasil. No Brasil. Alguém perguntou se era por ano. Gente, é por dia. E olha só o que a gente está vivendo. É por dia. O coronavírus, ele encontra ali espaço no pulmão. Então, para quem é tabagista, eu não sou da área médica, mas eu acredito que o tabagista, ele se torna um grupo de risco. É realmente isso, Jocerlano? É isso. Perfeito, porque a infecção pelo coronavírus, Tiziana, entrando nesse detalhe do coronavírus, ela causa uma inflamação, como qualquer outra infecção. E o pulmão é o órgão mais afetado. Se um paciente jovem, por que os pacientes que têm mais chance de morrer nessa infecção são os pacientes que têm mais fatores de risco?
É porque já tem algumas doenças de base que vão comprometer. E a doença pulmonar é uma das causas. Se o pulmão não está muito bem, o paciente já vive com um certo limite, tratando de alguma doença pulmonar, ou o próprio tabagismo. E ele é acometido por uma infecção, a chance do pulmão dele se recuperar é bem menor do que um paciente que tem um pulmão bom, né? Então, perfeita a sua colocação de que os pacientes... Olha só, gente. Então, assim... Perfeito. Então, olha só, para quem, e assim, eu traduzindo agora para a questão emocional, né, que é também a minha área de atuação, sou advogada, mas também sou coach, o cigarro, Jocelyn, é visto pelos estudiosos da inteligência emocional, como você falou, que traz um falso empoderamento. Então, assim, aquilo ali traz uma falsa sensação de alívio. Então, inclusive, estudos relacionam o uso do cigarro a baixa estima. São pessoas que têm baixa estima. Então, é necessário procurar um tratamento psiquiátrico, psicológico, terapias alternativas, o próprio coach integral sistêmico, para que seja diagnosticado na sua vida de onde está vindo a sua baixa estima. Porque o cigarro, ele é apenas uma válvula de escape que se procura para sanar algo que está dentro do seu coração. Eu falo coração, né? No sentido que você já falou, como é que esse órgão é entendido desde os tempos passados. E, gente, algumas pessoas falaram aqui, colegas meus de colégio, que hoje são grandes médicos, Jonas, Rafael Levi, todo mundo aí feliz com a explanação do Jocerlano. E vamos lá, continuar aí com as suas metas, e aí você vai falando e eu vou ponderando. Isso. A terceira meta, Tiziana, e que nesse momento de isolamento também sofreu alguma alteração, é o check-up regular e as orientações médicas que devem ser seguidas. Nesse momento de distanciamento social, como aquele dado que eu dei aqui no começo da nossa live, que o aumento do número de mortes durante esse período de isolamento aumenta no mundo inteiro. Eu dei o dado de Nova York, mas no mundo inteiro as pessoas estão buscando menos o pronto atendimento nesse momento do que em dias normais, pelo receio da infecção do vírus. Então, o check-up, nesse momento que a gente orienta, é que mantenha um contato próximo com o seu médico, com o seu cardiologista clínico, com o seu cirurgião que faz algum segmento pós-operatório. Esses dias eu até deixei nas redes sociais também, dos pacientes, disponível para quem entrasse em contato comigo, o celular. A maioria dos meus pacientes tem meu celular, pessoal. Mas eu deixei mais disponível porque qualquer sentimento que tiver diferente, qualquer sintoma que tiver diferente, precisa buscar nossa orientação. Então, nesse momento de isolamento, buscar o telefone do seu hospital, da sua clínica de referência, do seu cardiologista e não hesitar em buscar orientação e ajuda nesse momento. Os tratamentos das doenças crônicas devem ser mantidos, então quem toma suas medicações para hipertensão, diabetes, colesterol, qualquer outra doença crônica, insuficiência renal, tem que manter o tratamento. Precisa manter o tratamento para diminuir o risco. A gente está passando por um período de pandemia, que daqui a pouco acaba e relativamente nossa vida vai voltar ao normal. Mas as doenças do coração, elas são prevalentes por todo o tempo. Repito, é a doença que mais mata no mundo. Mata mais do que doença de câncer, do que acidente automobilístico, do que violência. A doença do coração associada ou não à doença cerebral é a principal causa de morte no mundo. Então, manter o check-up regular nesse período de isolamento com essas orientações. A telemedicina está disponível hoje, então algumas consultas podem ser realizadas através de uma chamada de vídeo, de algum aplicativo em específico. Sabemos que tem várias limitações. Nessa telemedicina a gente não consegue medir diretamente a pressão do paciente, auscultar o coração, tocar, conversar com um pouco mais de detalhes, mas é um recurso suficiente para dar mais algumas orientações e salvar vidas de alguma forma. Então, o check-up e a orientação médica tem que ser buscado mesmo em momentos de isolamento. Perfeito. Nossa, olha só, gente, o que o Jocelyn está falando, se você tem esse problema, essas cardiopatias, ou se você conhece alguém, então é ficar bem atento, porque não é porque o coronavírus chegou que o seu coração
vai descansar no tratamento. Pelo contrário, a gente sabe que nós somos seres humanos, dentro das nossas veias corre sangue, e assim, tá todo mundo um pouco alvoroçado de alguma forma. E as pessoas que já têm algum tipo de cardiopatia, que elas não fiquem receosas, aí não vou falar nada, não vou procurar meu médico, não vou procurar o hospital, por medo de pegar coronavírus. Termina gerando algo muito pior, porque você já tem um problema de saúde que não pode descansar, ele não para por conta da pandemia. Então, perfeita a colocação de Jocerlano, e assim, que fique de fato essa orientação. Outro dia, Jocerlano, uma amiga me ligou, que o pai dela estava estava com pressão alta, estava com muitas dores de cabeça, mas que ela estava com medo de ir até o hospital, inclusive era para o Itacó. Falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Se seu pai está sentindo, está com pressão alta, está com dor de cabeça que não passa, ele precisa ir ao hospital. Caso contrário, ele vai morrer de outra coisa que não coronavírus. Pode ser um infarto, pode ser uma isquemia, ninguém sabe, né? Perfeito, tem que ir. O AVC, que é o derrame, também é extremamente prevalente na nossa população e causa de morte súbita. Então, sabe, a maioria dos hospitais está organizada para alas diferentes de atendimento. Eles estão tentando individualizar aquele paciente que tem um sintoma respiratório, que é um suspeito da Covid, para os pacientes que não têm sintomas respiratórios. Então, isso, alguma segurança existe nos atendimentos e deve buscar, né? Depois dessa orientação por telefone que a gente já comentou. Perfeito. Vamos lá, eu ouvi suas metas, né? Gente, vai mandando sua dúvida aí. Olha aqui, Jocerlano, quais são a Renata Albuquerque, quais são os cuidados para quem fez cirurgia cardíaca e o consumo do álcool? Ele é hipertenso, tá? Acho que o álcool mesmo é o álcool em gel, não, o álcool bebida. Na verdade, Tiziana, o álcool é uma das substâncias nocivas que podem, em alguns graus, levar a algumas doenças do músculo do coração. O paciente que fez cirurgia do coração, na maioria das vezes até, ele não vai ser proibido o uso do álcool para ele. Mas em situações moderadas, em situações de exceção, e a gente orienta isso no consultório. Pacientes que têm um coração muito ruim, uma doença muito grave, não devem fazer o uso da bebida alcoólica. Pacientes que têm uma cirurgia com bom resultado, um coração bom e que têm hábitos saudáveis e os fatores de risco controlados, a liberar alguma bebida alcoólica, eventualmente, não vai ter nenhum problema mais. A quarta meta, então, Tiziana, vamos falar de outra coisa, então, que eu gosto, saindo um pouco do lado orgânico, vamos falar da mente. Manter e tentar, a todo custo, manter o otimismo e o bom humor. Faz parte do tratamento, faz parte da vida da gente. O otimismo, ele libera diversas substâncias que causam a sensação de bem-estar, que causam a sensação de se manter agradável ao lado das pessoas, e isso leva ao controle do estresse, diminui o risco de hipertensão, diminui o risco de aumento de colesterol e eleva a adesão ao tratamento do paciente. O paciente que é otimista e que encara os desafios por um lado que é possível se sair com relativo sucesso, independente do desafio que ele está proposto, isso ajuda muito no resultado final. Na cirurgia propriamente dita, é impressionante, Tiziana, como o paciente que vem para a cirurgia, otimista, pensando positivo, e que o foco dele é na recuperação, o foco dele é ficar bem, o foco dele não é nos riscos. Porque tem paciente que vem muito pessimista, muito choroso e com uma dificuldade a mais para que a gente trabalhe esse lado emocional dele, e a gente percebe na prática que o resultado é muito diferente. Então, o paciente que vem entendendo que vai passar por um processo e que ele tem uma chance maior de voltar à vida normal, voltar à sua família, voltar ao trabalho, e que tudo vai ser feito para que ele se recupere o mais rápido possível, e ele pensa dessa forma, o resultado é muito diferente do que aquele paciente choroso, que vem depressivo, angustiado, achando que vai morrer, e qualquer probleminha a mais, uma tosse, um espirro num pós-operatório, se torna um grande problema para esse paciente. A gente costuma dizer que o pessimista é essa pessoa que, se a gente tirar agora o foco da cirurgia, mas a pessoa no dia a dia que é pessimista, muitas vezes ela fica pessimista e angustiada com coisas que talvez nem aconteçam. Então, o pessimismo, ele leva a uma constante... Travou, gente? Eu estou te ouvindo.
Tá me ouvindo? Pronto. Vai, pode falar. O Desculpa, pessimismo, perdão. o pessimismo ele leva a uma constante ansiedade com o subsequente aumento da frequência cardíaca, aquela sensação de batedeira no peito, e que em graus extremos também pode levar a alguns sinais de depressão. Algumas pesquisas no mundo também que levam em conta doença cardiovascular e o otimismo em si, sugerem que o otimismo, a pessoa que é otimista e que tem bom humor, pode diminuir o risco até de 35% de doença do coração. Então, não há dúvidas de que hormônios são liberados, como a endorfina, que é uma das mais conhecidas e que a gente fala mais, que promove essa sensação de bem-estar, que isso leva à sua autoestima, isso, de inúmeros fatores, promove uma proteção do coração e da saúde como um todo. Então, a nossa quarta meta e nossa quarta proposta, Tiziana, é que mantenhamos, nesse período de isolamento, o otimismo e o bom humor. A gente tem algumas doenças, para você ter uma ideia, para entrar um pouco mais nesse detalhe de lado emocional e doença do coração e o pessimista, existe uma doença chamada síndrome de Takotsubo. Essa doença, não precisa mais repetir o nome, não é o nosso foco, mas é uma doença que o paciente sente todos os sintomas de um infarto, mas quando ele faz o cateterismo, as coronárias dele são normais, as artérias são normais. E isso é precipitado por um grande estresse emocional. A perda de um parente, a perda de um relacionamento, a perda de um emprego. E nesse período de isolamento, a nossa preocupação é essa. É que as pessoas comecem a ter mais sintomas de dor no peito, de cansaço, e que simulam um infarto, e que, na verdade, a causa é emocional. Isso é relativamente frequente no nosso meio. E essa causa de dor no coração, e tem gente que pergunta, doutor, mas o coração dói, não dói? Isso é muito comum, assim, o paciente chega no consultório e diz, doutor, estou com dor no coração, mas dizem que o coração não dói. O coração dói, de fato, a dor do coração que a gente chama de angina, para aquele paciente que está infartando. Mas a gente sabe que tem as dores emocionais. E se me permite, Tiziana, para esse momento, eu separei aqui e vou ler, é pequeno. Mas é um Não, poema, fica à vontade. Fica à vontade. da poetisa brasileira chamada Marta Medeiros. Esse Vamos lá, estou querendo ouvir. Ele fala, o nome do poema é A Dor que Dói Mais. E a gente está falando aqui de doença do coração e desse sentimento, dessas emoções. Escuta o que ela falou nessa poesia. A dor que dói mais. Trancar o dedo numa porta dói. Bater com o queixo no chão dói. Torcer o tornozelo dói. Um tapa, um soco, um pontapé dói. Dói bater a cabeça na quina da mesa. Dói morder a língua, dói cólica, cárie e pedra no rim. Mas o que mais dói é a saudade. Saudade de um irmão que mora longe. Saudade de uma cachoeira na infância. Saudade do gosto de uma fruta que não se encontra mais. Saudade de um pai que já faleceu. Saudade de um amigo imaginário que nunca nem existiu. Saudade de uma cidade. Saudade de gente mesmo. Quando se tinha audácia, saudade de um amigo imaginário que nunca nem existiu também, como eu falei. Saudade de gente quando se tinha mais audácia e menos cabelo branco. Doem essas saudades todas, mas a saudade mais dolorida é a dor da saudade de quem se ama. Saudade da pele, do cheiro, dos beijos, saudade da presença e até a ausência consentida. Você podia ficar na sala e ele no quarto, sem se verem, mas sabiam-se lá. Você podia ir para o aeroporto e ele no dentista, mas sabiam-se onde. Você podia ficar o dia sem vê-lo, ele o dia sem vê-la, mas sabiam-se amanhã. Mas quando o amor de um acaba, ao outro sobra uma saudade que ninguém sabe como deter. Saudade é não saber mais se ele continua se gripando no inverno, não saber mais se ela continua clareando o cabelo, não saber se ele ainda usa aquela camisa que você deu, não saber se ela foi ao consulta no dermatologista como prometeu, não saber se ele tem comido frango da padaria, se ele tem assistido às aulas de inglês, se ele aprendeu a entrar na internet ou se ela aprendeu a estacionar entre dois carros, se ele continua fumando cálcio, olha o cigarro aí, se ela continua preferindo Pepsi
se ele continua sorrindo, se ela continua dançando, se ele continua pescando, se ela continua lhe amando. Saudade é não saber. Não saber o que fazer com os dias que ficaram mais compridos. Não saber como encontrar tarefas que lhe cessem o pensamento. Não saber como frear as lágrimas diante de uma música. Não saber como vencer a dor de um silêncio que nada preenche. Saudade é não querer saber. Não querer saber se ele está com outra, se ela está feliz, se ele está mais magro, se ela já não bebe. Saudade é nunca mais querer saber de quem se ama e ainda assim doer. Então, Tiziana, é esse tipo de sentimento. Mas é bonito esse poema dela. Lindo! Ele retrata a dor e a gente não vê. Porque não é a dor de cair, não é a dor de um soco, não é a dor de um tapa. É uma dor. E que esse estresse, essa preocupação, essa saudade, essa angústia que pode habitar o coração, de fato leva a doenças como essa síndrome que eu comentei, aonde o paciente tem um infarto sem ter. Ele faz todos os exames, mas no final a gente chega a um diagnóstico de que era um lado emocional e não uma obstrução na artéria do coração, como a maioria dos infartos. Nossa, perfeito, Jocelano. E assim, eu já falei isso para você, e eu agora falo em público, que eu me orgulho muito, me orgulho assim, como ser humano, né? Como cidadã, em ver médicos, ver você que trata do coração de tantas pessoas, mas que você tem um lado humano, você é uma pessoa espiritualizada, você é uma pessoa que entende, você não ouve a dor, você escuta a emoção. E, gente, e assim, tem muitos médicos aqui na nossa live, e assim, e muitos seres humanos de outras áreas. Então, todos nós, a gente precisa escutar a dor da pessoa, não só entender o paciente como mais um número, porque se aquela dor somatizou no coração, óbvio que tem as questões genéticas e tudo mais, mas hoje a gente já estuda a epigenética, estuda as emoções e a gente sabe como isso tem reflexo na vida das pessoas. E é muito bom saber que existem médicos tão sensíveis como você. E eu fico mais feliz ainda por você estar próximo a nós no Itacó, né? E tá tão ligado à minha família. Enfim, fico muito feliz. Gente, e é isso, olha só. Olha como é profundo entender de emoções. E nesse momento de pandemia, tirar um pouco do foco da dor, sair um pouco da televisão, das notícias negativas. Olha o que o Jocelano fez. A Mônica falou que caiu um cisco no olho dela, ela se emocionou. E olha que maravilha, um poema. Quantos poemas a gente não pode pegar e mandar uma chamada de vídeo para quem ama, para quem gosta, dentro de casa? Porque a beleza da vida está no hoje. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem com coronavírus e nem sem coronavírus. A gente só tem o hoje, o passado já ficou para trás, e o futuro a Deus pertence. E muito, muito oportuno, Jocelano. E vamos lá. Pegando então o link, vamos para a nossa quinta meta. E que está relacionada a esse otimismo, a bom humor, a relacionamento, que é o lazer com a família, Tiziana. Repetindo, é muito fácil a gente dizer que tem que controlar a hipertensão, controlar a diabetes, parar de fumar, fazer atividade física, mas o lazer com a família, ele é fundamental para o bem-estar e para a saúde como um todo, diminuindo o risco dessas outras comorbidades. O relacionamento que a gente tem com as pessoas, e isso já envolve também o trabalho, porque o trabalho nos dignifica. Cada um de nós tem uma função na sociedade que é importantíssimo, porque muda a vida do outro ser humano. A maioria de nós conseguimos desenvolver atividades, por mais simples que seja, se é que pode se chamar alguma de atividade simples, que tem um impacto na vida das outras pessoas. E isso nos dignifica. Mas o trabalho ele tem que ser totalmente aliado com a condição mental e a prioridade da família também. Eu costumo brincar também, Tiziana, que antes de ser cirurgião, eu sou marido e sou pai. E tenho 2 filhos. Então, eu tento me dedicar muito a eles. É um momento na minha casa onde eu tenho um bem-estar, onde eu consigo voltar na segunda-feira para o hospital com a energia recarregada. Então, o lazer com a família, isso interfere na saúde. Existem inúmeros estudos que também tentam correlacionar a carga horária de trabalho e as doenças. E
tem trabalhos importantes do Monte Sinai, nos Estados Unidos, que mostram que pacientes que têm acima de 45 horas semanais de trabalho, aumenta a chance, ao longo de 10 anos acompanhado, de desenvolver sintomas como depressão. Então, imagina o tanto que esse paciente não vai sofrer ao longo de uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes porque quer aumentar a carga de horário, quer aumentar a atividade de trabalho, aumentar os ganhos, em detrimento do bem-estar com a família. Então, lazer com a família é a nossa sugestão para a quinta meta, para que a gente mantenha a saúde do coração também. Perfeito, nossa. Jocélano, infelizmente nosso tempo é curto, nossa. E assim. São 8. São 8. 8, vamos lá. Sexta dica, e aí atividade física e controle do peso. Em casa, existem inúmeros tutoriais na internet, no YouTube, outros canais, de orientações de atividade física em casa. É clichê a gente falar, Tiziana, que tem que praticar atividade física, mas a gente sabe o tanto que é difícil. O tanto que as pessoas têm dificuldade de separar 30 ou 40 minutos das 24 horas para se dedicar à atividade física e promover um bem-estar físico e emocional para ele. Então, isso necessita ser buscado. Atividade física em casa, dá preferência a caminhadas, atividades rotineiras que promovem algum esforço físico. No dia a dia, no trabalho, priorizar a escada do que elevador. Perfeito. Aqueles aeroportos lá, você viaja o mundo aí dando palestra, Tiziana, não tem aquelas esteiras longas lá no aeroporto que as pessoas adoram ir com a mala ali. Tem que evitar, tem que ir para o lado e ir caminhando. Tudo isso é estímulo para o bem-estar físico e emocional. Tá? Sétima meta, a alimentação, que está relacionada a isso também. A gente tem que ter... Só um detalhe. Essas metas que eu estou falando, 8, elas não têm ordem de importância. Não é porque a alimentação está em 7 que é mais importante. Eu tentei apenas ser mais didático. Mas a nossa sétima é a alimentação, evitando os excessos de fritura, gordura, massas. E nesse período vai ser muito comum também a gente pedir comida, delivery, mas evitar o excesso de pão, macarrão, massas, pizzas, congelados, enlatados. Isso tem uma alta quantidade de sódio, uma alta quantidade de sal, de gorduras que promovem esse armazenamento e aumenta o risco de colesterol aumentado, a frequência cardíaca aumentada, hipertensão arterial, diabetes e tudo isso. Então, a alimentação é o que a gente deve buscar e tentar variar o prato com frutas, verduras e legumes da melhor forma possível. Vamos para a oitava, que vamos para a oitava, que aí você já finaliza. Tá, ok, vamos lá. Tá? A nossa última meta, para finalizar e tentar trazer um pouquinho, depois que eu falei lá do lazer da família, é ter ao longo da vida, Tiziana, bons relacionamentos. Em casa, na família e no trabalho. Isso faz parte da saúde como um todo, da saúde mental e da saúde do coração. Existem alguns dados de recursos humanos que aqueles pacientes que têm trabalho e que são muito estressados, que o relacionamento no trabalho não é bom, aumenta muito a chance também de depressão e de suicídio dos pacientes que têm um assédio moral repetitivo ao longo da vida. Então, a nossa vida não é para a gente sentir desconforto, nem em casa, nem na família, nem no trabalho. A gente tem que viver de bem, com aquela meta que eu falei lá, acho que é a quarta, com otimismo e com bom humor. Se o trabalho faz mal, se o relacionamento na vida faz mal, ele deve ser interrompido também. Faz parte cuidar da nossa saúde, ter esses bons relacionamentos e encontrar um trabalho que lhe dê um prazer e que lhe dê uma renda, que é o seu objetivo também. Perfeito. Gente, olha só, o Jocélano passou aí dicas preciosas, né? E veja só, se nós conseguirmos, pelo menos uma pessoa sair daqui com uma virada de chave e consiga repassar algo positivo, a gente cumpriu a nossa missão. E olha, eu quero deixar, a gente já está se aproximando bem ao final, eu quero deixar uma mensagem para vocês, para todos nós, inclusive para mim, para que a gente possa cuidar do nosso coração, das nossas emoções e para que a gente possa viver melhor. E assim, todos nós trabalhemos o perdão. Se esse momento veio até nós de forma tão coletiva para a humanidade, de forma coletiva, assim, tão coletiva que eu falo, porque não foi isolado em um continente, está no mundo inteiro. Não tem teoria da conspiração, assim... Questões políticas, ok, discutam em outro lugar, mas todo mundo está imerso nessa situação, de uma forma ou de outra está sentindo. Então, o momento pede, o seu corpo pede, a sua emoção pede, o seu espírito
pede por perdão. E trazendo isso para o lado emocional, Jocelyn, toda disfunção na vida de um ser humano, seja ela na vida financeira, na vida afetiva, na vida espiritual, é um estado de não perdão. Então, eu quero deixar essa reflexão para que cada um de nós procuremos ver hoje, domingo, onde precisa ser dado perdão. Quem é a pessoa que você precisa dar perdão ou aceitar o perdão. E eu tenho absoluta certeza que isso vai te dar um fortalecimento no coração, nas emoções e vai te trazer uma positividade para vivenciar os dias que nós estamos vivendo. Não tem, é uma chamada, Deus não quis isso para nós, mas Ele permitiu. E de alguma forma todo mundo tem que aprender a lição. E que a gente saia daqui desse momento com o coração fortalecido. Fortalecido no amor, fortalecido na fé, fortalecido nos relacionamentos familiares, que é aquilo que realmente importa. Porque tudo passa, tudo passa. O perdão, Tiziana, vou dar o último dado, foi perfeita a sua colocação. Em 2019, o ano passado, uma cientista brasileira, cardiologista, publicou um trabalho no Congresso de Cardiologia sobre a associação do perdão e a diminuição de doença cardíaca. Acredita? Ela seguiu alguns pacientes, quase 200 pacientes, e os pacientes que tiveram a habilidade, a capacidade de perdoar ao longo da sua vida, tiveram menos chance de ter infarto do que aqueles que alimentam esse rancor, esse ódio, e que isso faz aumentar a frequência do coração, aumenta a pressão e aumenta os riscos de doença do coração. Então foi perfeita a sua colocação. Olha só, gente, ciência, espiritualidade, tá tudo conectado, emoções, nada, nós somos sistêmicos, né, Jocelyn? Nós somos seres humanos complexos e uma coisa não afasta da outra. Então não é porque você é um grande empresário que você não tem que entender de espiritualidade, vivenciar a espiritualidade, não é porque você é médico que você não tem que entender de emoções, tá tudo conectado e não dá mais para se afastar disso. E as pessoas que não entenderem isso vão ficar para trás, porque nós estamos vivendo de forma impositiva essa conexão profunda com o todo que é o ser humano. Então, tal, que aqui eu sou advogada, sou coach, e eu estou batendo um papo com o Jocelyn, que é cirurgião cardíaco, e a gente fala a mesma linguagem. Ele traz dados científicos, eu trago dados emocionais, e assim, tá todo mundo caminhando junto. E quem estiver na caminhada vai se manter firme. E eu queria deixar uma segunda mensagem, Jocelyn. Uma mensagem real. Vai morrer gente? Vai morrer gente. Morria sempre, vai morrer. Mas entenda, vamos praticar o desapego. Preocupação não ajuda em nada, não ajuda. Se preocupar adiantasse alguma coisa, os preocupados não morriam e nem adoeciam. Então, faz o que é para ser feito, toma as devidas precauções, entre em contato com o seu médico, faz atividade física, se alimenta bem, se cuida, mas assim, entrega, desapega porque ninguém tem controle de nada. Até um mês atrás, 2 meses atrás, se a gente falasse que ia para alguém que a gente está vivendo isso, alguém ia falar que a gente era louco. Mas não sabe, a gente não sabe, né, Jocelyn? Então, é muito de praticar o desapego. É perfeito, Tiziana, perfeito. E que, em breve, lógico, a gente vai passar por uma transição, até voltar tudo ao normal, vão levar meses, talvez anos. Mas, gradativamente, nossa vida vai voltando. O importante é a proteção e que a gente mantenha a nossa saúde, Tiziana. Antes de você finalizar, eu queria só mandar um beijo realmente para todos que comentaram. Tem pacientes aí que entraram, que perguntaram, que não deu tempo a gente comentar ao longo da apresentação. O Joaquim, que é um colega, você fala, eu sou muito grato ao Itacó e aos outros hospitais que eu trabalho também, que está ligado à sua família Itacó, da forma carinhosa que a gente consegue trabalhar lá. O Joaquim comentou aqui no nosso grupo, na nossa live, é um cirurgião novo que chegou da Paraíba, está trabalhando comigo, com o Dr. Sebastião Martins, e vai fazer muito bem a muitos corações de muitos piauienses. Então tá aí com a gente, a Sávia, minha esposa, mandou um beijo aí pra gente. Todos os amigos e pacientes, suas amigas que entraram aí também, obrigado a todos, um beijo em todos. Tice, finalize aí com a sua maestria. Ai, gente, só gratidão, Jocelyn, você tirar um tempo do seu domingo, você que é um grande pai, um grande esposo, muito obrigada por aceitar o convite. E assim, se você quiser fazer uma postagem no seu Instagram com relação a esses 8 passos, aí eu acredito que todo mundo vai querer, né? E muito obrigada de coração, e que essa egrégora que foi formada aqui em torno dessa live
seja de fato um fortalecedor para o seu domingo, para a sua família, e vamos nos manter firmes, vamos nos manter resilientes, porque nem eu, nem você e nem ninguém tem a solução agora. A solução é simplesmente desapegar e fazer o que tem que ser feito. E eu quero desejar um excelente domingo e quero lançar um desafio para vocês. E vocês topam esse desafio? Quem topa, manda aí um legal. Você vai fazer uma postagem mostrando um momento feliz em família, mostrando aí um momento que você está vivendo, algo positivo que você está vivendo. O Instagram está me dando aqui 10 segundos. E me marca o Jocerlando para a gente ver. Beijo no coração, muito obrigada, meu amigo. Logo em breve que a gente se encontra. Fique